Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Telefone DDD 99, telefone 991520454. Tudo é gratuito, mandamos para você toda semana. Agora só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal, para nós podermos divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Passe o link desse vídeo para outras pessoas, passe nos seus grupos, para os seus parentes, amigos, para aqueles que trabalham com você, para que eles também tenham a oportunidade de aprender a palavra de Deus e também possam se converter. No final desse vídeo eu faço convite para as pessoas se converterem e também pode passar esse vídeo para quem está doente, está enfermo. No final eu faço oração para quem está doente, está enfermo. Então você estará prestando um serviço ao Senhor quando você passa o link desse vídeo aí nos seus grupos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de estudo lá na faculdade, né? E assim por diante. Deus abençoe, então, muito obrigado. Mas faça isso agora, vai lá, dê um gostei e se inscreva em nosso canal. Lembrando, tudo é gratuito. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD, adultos, com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Silas Queiroz, de Ji-Paraná, Rondônia. Nós estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E hoje vamos ver a lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então agora vamos falar do futuro nosso, né? Da nossa esperança. Vamos falar aí do destino nosso, integral, espírito, alma e corpo. Para o ser humano só existem dois destinos finais. Ou Nova Jerusalém, morando para sempre com Deus, ou Lago de Fogo e Enxofre, morando para sempre com Satanás. Só tem esses dois destinos finais para o ser humano. Como nós ouvimos o Evangelho e cremos, fomos salvos, né? Somos filhos de Deus, somos cristãos. Então, nosso destino final, Nova Jerusalém, morando para sempre com Deus. Agora, para que nós possamos atingir este objetivo, nós precisamos conservar de maneira santa o espírito, a alma e o corpo. As três partes em consonância com o Espírito Santo, sempre resguardando as três partes para não cairmos em pecado, para não sermos encontrados aí em pecado, né, constante na nossa vida. Então temos que combater, mas combater mesmo o pecado que nos rodeia o tempo todo. Chegamos à última lição do trimestre, tendo passado então por lições preciosíssimas que nos ensinaram muito. Agora devemos colocar em prática tudo o que aprendemos durante esse trimestre
para mantermos, então, espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante do Senhor, esperando a volta iminente de Jesus Cristo para nos buscar no arrebatamento e tendo a certeza que estaremos morando com o Senhor para sempre na Nova Jerusalém. Então façamos de tudo para sermos edificados, exortados, consolados, sempre estarmos vivendo em fé e em comunhão com o Espírito Santo. Então nós mantemos viva essa fé, essa esperança no futuro, né? Não tem como vivermos em santificação, em separação para Deus, se não acreditarmos que em breve, pode ser hoje mesmo, Jesus Cristo vem nos buscar no arrebatamento para estarmos para sempre com Ele. Quem não acredita nisso, vive relaxadamente, porque não está esperando o Senhor. Quem não acredita nisso, também não evangeliza, porque não está preocupado em ganhar as almas, em livrar as almas do inferno. Então, o arrebatamento, para nós agora, é o principal evento. O desejo nosso anseio é estarmos para sempre com o Senhor. E, de preferência, não passando nem pela morte. Então, na lição, hoje, lição 13, última lição do trimestre, estamos estudando esse excelente assunto aí, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E nós temos aí os seguintes subtópicos nesta lição. Tópico 1, preservando a esperança escatológica. Subtópico 1, o alvo celestial. Subtópico 2, oposições à visão celestial. Subtópico 3, inimigos da cruz de Cristo. Tópico 2, perigos de teologias modernas. Subtópico 1, um cristianismo secularizado. Subtópico 2, falsos discursos. Subtópico 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Tópico 3, conservando espírito, alma e corpo. Subtópico 1, prontos para o retorno de Cristo. Subtópico 2, uma santificação completa. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu que esse versículo, ele revela onde Jesus está e para onde ele vai nos levar quando ele vier nos buscar? Olha aí, coisa interessante. A nossa cidade, se referindo, é claro, à Nova Jerusalém, a cidade eterna, onde estaremos para sempre com o Senhor. Onde ele está? Nos céus. Nós podemos deduzir pela Bíblia, o céu dos céus. Aí fala, donde também esperamos. Donde aí significa o quê? Da Nova Jerusalém. Então é de lá que nós esperamos o quê? Olha o que está escrito. A vinda do Senhor. O Senhor está lá então pronto para vir nos buscar, para estarmos lá com Ele para sempre. O Senhor Jesus Cristo. Então veja, pode ser hoje. Ele vem e vai nos levar para estarmos com Ele para sempre. E é assim que nós devemos viver aqui na Terra, todos os dias pensando, pode ser hoje o dia que Jesus vem me buscar e eu estarei para sempre com Ele. Então vamos aproveitar o tempo nosso aqui para ganharmos almas e também estarmos sempre nos prontificando para fazer a obra de Deus, todo tipo de obra que Ele tiver para nós fazermos, e estarmos sempre em santificação, prontos, todo dia devemos estar prontos, esperando a vinda do Senhor. Então, lutando contra o pecado sempre. Então, quando houver o arrebatamento, para onde é que nós vamos? Simples, nós vamos ficar vagueando aí pelo céu, não. Nós vamos para a Nova Jerusalém. É para lá que Jesus vai nos levar quando vier nos buscar. Lá acontecerá o tribunal de Cristo. Lá acontecerá as bodas do Cordeiro. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso
e como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Então, na vinda do Senhor, veja bem, aqueles que já morreram salvos, serão então ressuscitados, transformados, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Veja bem, esse é o dia do arrebatamento. Isso para aqueles que já morreram, mas estavam salvos. Aí você pergunta, e os que não estão salvos? Continuam no inferno até o dia do juízo final, e lá então serão condenados e vão para o lago de fogo e enxofre. Então, no dia do arrebatamento, aqueles que já morreram eram salvos, vão ressuscitar, não importa onde o corpo esteja, vão ressuscitar, terão novamente um corpo, serão transformados. Esse corpo é transformado num corpo celestial. Para viver na terra é corpo terrestre, para viver no céu, corpo celestial. Para viver na terra, corpo material. Para viver no céu, corpo espiritual. Então vão receber esse corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, subirão, estarão para sempre com o Senhor. E nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós não precisaremos ressuscitar, nós não morremos ainda. Então vamos ser apenas transformados. Esse corpo é transformado num corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, e subimos ao encontro do Senhor. Então todos estaremos ali, todos os salvos, até o dia do arrebatamento. Nesse dia estaremos todos ali, então, com Jesus, lá na Nova Jerusalém. Então veja bem, espírito, alma e corpo, tanto daqueles que já morreram e eram salvos, quanto de nós no dia do arrebatamento, que subimos ao encontro do Senhor no corpo glorioso. Espírito, alma e corpo. Vamos ler aí a leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Leiamos. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Seria interessante se você pudesse pegar na sua Bíblia e colocar essa tradução correta aí, né? Veja que muitas Bíblias já foi mudado isso, principalmente traduções calvinistas. Eles mudaram essa frase aí. É a alteração da palavra de Deus isso. E essa frase é muito importante, olha. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja bem, é muito importante esta tradução. Então, a graça de Deus, quem é? Jesus Cristo. Quem é que se manifestou trazendo salvação a todos os homens? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a graça de Deus. Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou. Esta é a graça de Deus. Então, a graça de Deus se manifestou. Então, Jesus veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, o juízo de Deus que estava sobre nós. Então, ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Isto aí é a graça de Deus. Pela graça somos salvos. Pela graça, que graça? Jesus Cristo e a obra que ele realizou por nós. Então, Jesus Cristo nos ensina que devemos renunciar ao pecado,
deixar de vez o pecado, combater, vencer esse pecado, porque nós temos o Espírito Santo em nós que nos ajuda a vencer esse pecado. Temos que renunciar às concupiscências. A palavra não é concupiscência, é concupiscência, que significa desejos pecaminosos. Significa aí as atrações que o nosso corpo deseja. Então nós devemos combater isso. São desejos pecaminosos também que a nossa alma deseja, que o nosso espírito deseja, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então devemos combater isso. Por exemplo, o corpo deseja prostituição. Olha aí, é um pecado do corpo. A alma deseja sabedoria humana, engrandecimento dentro da intelectualidade. É um dos pecados da alma. O espírito, principalmente a idolatria, coloca sempre um Deus no lugar do Deus verdadeiro. Então são pecados aí do corpo, da alma, do espírito, como exemplo, né? Então temos que combater isso. Então está escrito que nós devemos viver nessa nossa época de maneira santa e irrepreensível, viver piamente. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que aqueles que querem viver piamente sofrerão perseguições, aflições. Mas nós enfrentamos tudo isso crendo que Jesus Cristo está vindo nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Crendo que Ele já levou sobre Ele, então, todas as nossas maldições, pecados, doenças, enfermidades, juízo de Deus sobre nós, tudo que era mal, que estava contra nós, né? Como diz lá em Colossenses, né? Promissória que era contra nós, foi cravada na cruz, ou seja, Jesus Cristo pegou essa promissória, né? E rasgou. Não devemos mais nada. Nós somos salvos, libertos, purificados, limpos de todo pecado, de toda iniquidade. Agora devemos viver como cristãos legítimos, praticando boas obras. Então Pedro também vai citar aí o mesmo versículo que Paulo falou a Tito. Veja bem, se você juntar esses dois versículos, você vai ver que os dois estão mesmo de acordo em tudo. Diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Pedro diz, cingindo os vossos lombos do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, olha aí, lembrando sempre, graça é Jesus Cristo e seu sacrifício. Então Pedro diz que essa graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então está dizendo que essa graça aí que se manifestou é Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou. E Pedro repete também o que está escrito sobre concupiscência. Olha aí, evitando essa concupiscência, ou seja, esses desejos pecaminosos, combatendo e vencendo esses desejos. Então Pedro nos exorta a vivermos em santificação. Se nós queremos estar com Deus, Deus é santo, então nós devemos também santificar-nos. Em quê? No espírito, na alma, no corpo, mantendo tudo isso irrepreensível para a vinda do Senhor, assim como Paulo também, inspirado pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro, também escreveu sobre isto. Introdução da lição. Ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então passamos aí todo esse trimestre estudando sobre o ser humano na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Pelos estudos bíblicos, comprovados biblicamente, nós podemos ter certeza agora de que realmente o ser humano é formado, então, por espírito, alma e corpo. 3 partes distintas, diferentes,
que formam, então, o ser humano. É um ser humano só, porém, 3 partes distintas que o formam. Cada uma dessas partes precisa de santificação, de conservação, sem nenhum tipo de condenação para com nenhuma das 3 partes. Então, nossa luta é constante, dentro sempre dessas 3 áreas. Não podemos nos concentrarmos em uma área e esquecermos das outras. Então, sempre temos que prestar atenção quanto ao espírito, quanto à alma e quanto ao corpo. E temos sempre a expectativa de que Jesus Cristo está voltando para nos buscar a qualquer hora, qualquer momento, pode ser agora. Então devemos estar prontos. Para estarmos prontos, devemos então, toda vez que errarmos, corrigirmos imediatamente esse erro, né? E aí prestarmos sempre atenção. Está acontecendo uma coisa errada? Estou sendo levado a cometer algum pecado, alguma coisa que transgride aí a palavra de Deus? Então, vou corrigir essa área imediatamente. Porque a hora que Jesus chegar, pronto, já estamos prontos. Não vai dar tempo de se preparar. Então, tem que estar pronto. Tópico 1. Preservando a esperança escatológica. Subtópico 1. O alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Exemplo aí, Hebreus 12, 14, 2 de Pedro 3, 11 a 14. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis 3, 4 e 5. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita, e nos sintonizar com o propósito celestial e eterno. Colossenses 1, 3 a 5. Então, olha só, uma coisa principal que vai nos manter assim, combatendo contra o pecado, nos santificando, é a perspectiva da vinda de Jesus para nos buscar. Se nós acreditamos que Jesus está vindo e pode ser hoje, pode ser agora, então de que maneira nós vamos viver? Vamos viver de qualquer maneira? Não. Estaremos então lutando contra o pecado todo o tempo, porque a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé diz que Jesus pode vir agora. Então nós nos mantemos de maneira santa, irrepreensível, porque sabemos que esta é a vontade de Deus, é a nossa santificação. Hebreus 12, 14 diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 de Pedro 3, de 11 a 14. Pedro disse, nós estamos esperando a vinda do Senhor, de que maneira devemos nos comportar? Diz, devemos viver de maneira santa, no nosso trato, na nossa vida cotidiana, na nossa vida de piedade, de fé, de esperança, de amor. Então ele diz, se nós estamos esperando, então, morarmos na Nova Jerusalém, se nós estamos esperando novos céus, nova terra, devemos ser achados, então, imaculados, irrepreensíveis, ou seja, santos, lutando e vencendo o pecado. O que Satanás faz? Ele procura confundir as pessoas. Tem muitos crentes que não têm conhecimento da parte escatológica, que não têm esperança no arrebatamento, são confundidos por doutrinas errôneas, principalmente aí hoje os calvinistas, né? Têm invadido a teologia assembleana, têm distorcido as palavras de Deus. Já tem muitos crentes aí que estão acreditando já que Jesus vem depois, no meio da tribulação, ou depois da grande tribulação. Olha só, estão confundindo as mentes das pessoas. Tem crenças aí deles também, né, sobre o milênio, coisa
que não tem nada a ver com a nossa crença, não tem nada a ver com a nossa confissão de fé. Então, cuidado, 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 mas muito cuidado. Nós temos insistido nisso, batido nessa tecla há muitos anos, alertando, cuidado com os livros, os ensinos calvinistas, e continuam os pastores convidando essas pessoas para ensinarem na igreja evangélica. Eles são inimigos dos pentecostais, são usados por demônios, eles distorcem a palavra de Deus. Cuidado, eu estou dizendo, cuidado. E cada vez mais a igreja está sendo enganada e a expectativa da vinda de Jesus está sendo tirada do coração das pessoas. Lembre-se, nosso reino não é aqui na terra. Preste atenção, cuidado. Nós devemos viver na expectativa da vinda de Jesus para nos buscar, para morarmos eternamente com Jesus na Nova Jerusalém. É lá no céu dos céus, não é aqui na terra. Tópico 1, subtópico 2. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Mateus 4, de 8 a 10. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. O apóstolo Paulo travou grandes combates com os opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. 1 Coríntios 15, 12. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Então, olha só, o que o diabo faz? Ele quer colocar o evangelho, o cristianismo, para desejar as coisas do mundo, as coisas temporais, para conquistar a terra. Por isso mesmo, pode ver que cada dia mais os cristãos se envolvem na política partidária. Por quê? Para conquistarem posições sociais e muito dinheiro, enriquecimento. Está sendo, na verdade, adaptado à igreja a teologia da prosperidade. Veja nossos líderes, eles estão todo o tempo pensando em ter mansões, carrões, dinheiro em paraísos fiscais, fazendas. Olha só, pode prestar atenção. É uma teologia da prosperidade disfarçada. E o dinheiro que era para ser aplicado na obra de Deus, na evangelização dos povos. Veja, por exemplo, os muçulmanos precisam ser evangelizados, mas não há dinheiro para manter e enviar missionários, treinar esses missionários e mandar para lá. Por quê? Porque esse dinheiro que deveria ser usado para evangelização está sendo usado para enriquecimento dos nossos líderes. É uma coisa impressionante. Então, esse falso evangelho, principalmente ensinado por essa doutrina calvinista terrível, maligna, está levando os cristãos a desejarem as coisas temporais, as coisas aqui da terra, a ficarem cada vez mais presos às coisas da terra, ao reino terreno. Mas Jesus disse: o meu reino não é daqui, meu reino não é daqui da terra. Meu reino é o reino dos céus. Meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz: desejai as coisas que são de cima. Desejai as coisas espirituais. Veja que na época do apóstolo Paulo, os coríntios estavam desesperados. Esperavam em Cristo só aqui na terra. Ah, os mortos morreram, pronto, perderam a salvação. Olha só o que eles pensavam, estavam sendo enganados por Satanás. Eles pensavam que a salvação era só para quem estivesse vivo. Só pensavam então no arrebatamento dos vivos. Quem morreu para eles estava perdido. Olha que falso ensino. E Paulo disse: se esperamos em Cristo só nessa vida, então somos os mais miseráveis dos homens. Então veja que coisa interessante. Se alguém, um médico, chegasse e falasse assim: não, você só tem mais 6 meses de vida, você vai morrer, você está com câncer e tal. O que a pessoa faria? Ah, eu vou morrer mesmo.
Jesus não vai vir me pegar, me buscar, então eu vou cair no pecado, eu vou aproveitar o restinho da minha vida. Olha só, poderia levar a isso, essa crença aí dos coríntios. Poderia levar a outros crentes também, mesmo sadios, que pensavam assim, Jesus vai demorar muito ainda a vir nos buscar, então eu posso pecar à vontade, porque quando ele vier eu já morri, então perdi mesmo a salvação, perdi mesmo o céu, então vou logo pecar. Olha só, falso ensino pode destruir a vida cristã. Subtópico 3, inimigos da cruz de Cristo. Aos filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3,19. Eram inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Há ensinos semelhantes aos Colossenses, Colossenses 2, 3, e aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, 13. Então veja, Paulo fala desses que estão desejando só as coisas terrenas, estão buscando coisas terrenas. Como está se comportando, né? Os nossos líderes. Veja só o comportamento deles. Só pensam nas coisas terrenas. Veja bem, onde estão os dons do Espírito Santo na igreja hoje? Quem está interessado nisso? Se os dons é para proveito das outras pessoas, nós vamos dar a vida pelos outros. Quem está interessado? Qual líder você conhece? Qual pastor presidente dessas igrejas aí? Grandes igrejas. Qual deles tem um dom do Espírito Santo? Qual deles manda um aleijado levantar da cadeira de roda e andar? E acontece? Qual deles manda um cego enxergar e ele enxerga? Qual deles manda um surdo ouvir e ele ouve? Sabe por que isso? Porque eles estão presos nas coisas materiais, nas coisas mundanas. O que eles desejam é as coisas do mundo. Veja, nós nos oferecemos para ir orar, ir para Jesus curar as pessoas. Nem cobramos. E eles convidam? De jeito nenhum. Estão interessados que alguém seja curado? Claro que não. Se eles ganham dinheiro é com pessoas doentes. As pessoas estão aí choramingando, pedindo oração o tempo todo, dando dinheiro para a igreja o tempo todo enquanto estão doentes. É a mesma coisa do governo. Para que ele quer melhorar a vida dos pobres se os pobres é que votam nele? Para quê? Mantém os pobres pobres, porque você está mantendo o seu voto, está mantendo o seu governo. É assim que funciona. E a igreja está funcionando do mesmo jeito. Para que esses líderes querem as pessoas libertas, querem as pessoas curadas, se eles ganham dinheiro com pessoas assim, doentes, ameaçadas e controladas, escravizadas por Satanás? Então não se engane, essas pessoas são inimigas da cruz, são inimigas de sofrimento, de aflição, são inimigas disso. Elas vivem oprimidas por demônios, buscando as coisas do mundo, enriquecimento. Só pensam nas coisas da terra, nas coisas mundanas, só pensam nas riquezas humanas. Então você comece a pensar nas coisas celestiais, nas coisas do reino de Deus. Comece a dar sua vida para ajudar os outros, abençoar os outros. Então você vai viver em jejum, em oração, você vai viver em meditação da palavra de Deus, em evangelização, em visitação. Você vai dar a sua vida pelos outros. Não busque enriquecimento, não busque enriquecimento, pelo amor de Deus. Pare com isso. Busque se enriquecer em boas obras, ajudando as pessoas, dando a vida pelas pessoas. Busque ajudar sempre, amar as pessoas, abençoar as pessoas. É isso que Deus quer que você faça. Cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com essa idolatria disfarçada. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, adverte: o fim deles é a perdição.
Diz que o Deus deles é o ventre, ou seja, só pensam em banquetes, comida, né, o tempo todo pensando em banquetes. Jejum de jeito nenhum. A glória deles é a confusão deles mesmos. A glória deles é aparecer com títulos, né? Com posição social, com muito enriquecimento, carrões, mansões, fazendas, dinheiro guardado aí nos bancos, né? No exterior. É isso, a glória deles é essa, é falar que tem isso, que tem aquilo, que é isso, que é aquilo, que tem título tal e título tal. É isso, a glória deles é essa. Que triste fim que os espera. Tópico 2. Perigos de teologias modernas. Subtópico 1. Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Lucas 17, 26 a 30, 18, 1 a 8, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. Marcos 16, 17 e 18. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Então, quais são as pautas hoje na nossa liderança, que se diz liderança espiritual? Quais são as pautas? Quais os desejos? As reuniões estão visando o quê? Olha aí, militância política. Veja só, militância, estão praticando mesmo, insistindo, fazendo politicagem dentro da igreja, fazendo reuniões, planos para estarem dentro da política partidária. São militâncias sociais, veja bem, aí os banquetes, as reuniões com políticos, com pessoas aí da alta sociedade, sempre desejando títulos que os mundanos têm, carrões que os mundanos têm, fazendas, mansões, tudo que os políticos têm, eles querem ter igual, querem se vestir da mesma maneira e frequentar os mesmos locais. Então, aí são militâncias sociais, políticas, econômicas, né? E eles não combatem esse pecado neles mesmos, imagine, no povo. Querem apoio do povo para continuarem vivendo dessa maneira. Então eles fazem o quê? Eles enriquecem esse assunto e empobrecem o assunto mais importante, que é a convivência com o Espírito Santo, que é o confronto com o pecado, é viver em santificação. A militância deveria ser na busca dos batismos com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, na prática, né, desses dons dentro da igreja, abençoando a todos. Não percebem que quanto mais secularismo, menos poder, menos presença de Deus. Aí se nós pegarmos aí, o que identifica os verdadeiros cristãos? Olha, estes sinais seguirão os que crerem. Olha, esses sinais vão identificar os verdadeiros cristãos. Mas esses sinais estão nos nossos líderes? Estão acontecendo? Então é aí. Em meu nome expulsarão demônios. Você está vendo algum líder, algum pastor presidente aí expulsando demônio? Creio que não. Como é que eles vão expulsar o companheiro? Falarão novas línguas. Quando você escuta eles falarem uma frase em línguas, eita, já foi uma coisa excepcional. Nenhum deles passa horas orando em línguas. É o que está escrito, Paulo ensinou, para edificação própria, orar em línguas. Eu não sei nem se eles passam horas orando em português. É muito difícil achar um desses passando horas orando. É difícil.
Fala em jejum com eles para ver. Estão sempre nos banquetes e não nos jejuns. E aí estão os sinais. Pegaram as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qual desses líderes aí? Fala aí, os presidentes. Fala aí, pastores, presidentes, que estão aí chamando o povo, né? Em vez de ficar lá no púlpito, lá todo bonitão, sentado lá numa poltrona que parece de um rei, veja qual deles está descendo lá do púlpito, chamando o povo, impondo a mão sobre a cabeça do povo e orando para que eles sejam curados, e eles estão sendo curados. Qual deles? Olha, cuidado, cuidado, você pode estar até idolatrando uma pessoa que não tem nenhum sinal de que ele é de Deus. Cuidado, as pessoas hoje estão idolatrando seus líderes. Cuidado, líderes que não têm nada para mostrar de Deus. Pelo contrário, estão mostrando apenas as coisas que o diabo está dando a eles. Estão ganhando na política esse dinheiro, além de roubarem o dinheiro da igreja. Subtópico 2. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso que prática. Tiago 1,22. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil. Oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. 1 de João 3,3. Então veja, qualquer que tenha a expectativa da vinda de Jesus, né, da iminente volta de Jesus para nos buscar no arrebatamento, então ele vai procurar viver em santificação. Hoje nós vemos muito discurso bonito, muita pregação bonita, muita teologia, muita intelectualidade. Fácil, né? Você pega aí livros, você lê um livro, por exemplo, e depois vai pregar sobre esse livro. Não tem jeito de ser uma pregação ruim. Vai ser uma ótima pregação. Então, as pessoas estão cada vez sendo presas por esses discursos bonitos, por essas lindas pregações e ensinos. Mas o verdadeiro ensino, a verdadeira pregação, que conduz realmente o crente ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de atitude, ao combate ao pecado, esse tipo está sumido cada dia mais. Muitas vezes você vê um líder preso a costumes, mas quebrando as doutrinas. Veja bem, é o que está acontecendo muito hoje na liderança da igreja. São líderes já bem idosos, né? Que querem porque querem conservar o costume, mas em detrimento da doutrina. As doutrinas legítimas, doutrinas bíblicas, ele já abandonou há muito tempo. Não vive, não pratica, mas fala sobre elas, né? E ele insiste em costumes que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, cuidado, tem nada a ver com Bíblia. É um costume para poder explorar as pessoas, para manter as pessoas debaixo do seu pé, do seu controle. Então, mede-se o controle pelo costume. Se eles me obedecem com esse costume aqui, então eu sou líder deles, eu que mando neles, debaixo dos meus pés, debaixo da minha autoridade. Veja só, não tem nada a ver com a Bíblia. Eles não estão preocupados com o que a Bíblia diz. Estão preocupados com o que eles querem dizer para controlar as pessoas, para escravizar as pessoas, para as pessoas não perceberem que eles estão vivendo totalmente fora do Evangelho. Milhões de almas foram percas por causa de costume.
por causa de besteiras teológicas. As mulheres são oprimidas, as mulheres são controladas por costumes que não tem nada a ver com a Bíblia. Tópico 2, subtópico 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma vida meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou. Chamando-os de bestas feras, ironizou: comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, amilenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Então, além do calvinismo ensinar que Jesus não vem antes da grande tribulação nos buscar, não ensinar corretamente o arrebatamento, eles ainda ensinam que o milênio é espiritual, que Jesus não estará realmente governando a Terra por 1000 anos. Então, olha só, é contrário ao nosso ensino, à nossa confissão de fé, mas o que é que os nossos líderes fazem? Convidam essas pessoas que creem dessa maneira, contrária à nossa profissão de fé, convida essas pessoas para ensinar em nossas igrejas. Você acredita nisso? Pois é, você está vendo isso aí, né? Eu estou até admirado do nosso comentarista, né? É porque, graças a Deus, ele não se deixou aí dominar, né, por essa teologia calvinista. Então ele pôde falar na revista aí sobre isso. É muito importante falar sobre isso. Cuidado com os ensinos teológicos calvinistas que estão infiltrados em nossas escolas teológicas. Professores calvinistas estão ensinando em nossas escolas teológicas. E eu conheço vários deles que estão dando aula em nossos cursos teológicos. Estão comprometendo a verdadeira e legítima doutrina, estão ensinando falsamente a palavra de Deus, estão desestimulando os crentes a acreditarem no arrebatamento antes da grande tribulação, estão desacreditando os crentes no milênio, estão desacreditando os crentes na busca do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e na prática dos dons espirituais. Mas essa liderança podre que está aí na igreja está de conluio com eles. E já a nossa casa publicadora, que já tem vários livros calvinistas publicados, né, como, por exemplo, Matthew Henry, e Bíblias aí, né, editadas por calvinistas e tudo mais, e outros livros e mais livros, que cada dia surge mais. Então, já estão comprometidos com esse tipo de gente, e cada dia vai se comprometer mais. Já estão lançando livros e livros desses calvinistas por aí, porque o dinheiro é mais importante. Eles não vão na igreja declarar abertamente isso, mas declaram com seu viver. Olha, aqui no Sudeste o evangelho está praticamente parado. Igrejas que não ganham almas passam aí um mês inteiro sem ganhar uma alma sequer. Um mês inteiro. É uma coisa absurda. Esse evangelho raquítico aqui no Sudeste, principalmente aqui em São Paulo. É uma coisa ridícula. É muito triste o que está acontecendo. Mas ninguém faz nada, porque estão preocupados com bem-estar financeiro, social, político, né? Cada vez se envolvem mais na política e cada vez colocam mais o dinheiro da igreja envolvido na política. O retorno é bom, né? Pois é. Mas nós estamos aqui para investir no reino de Deus.
E o retorno é lá em cima, no tribunal de Cristo. Por isso, não se interessa. O apóstolo Paulo, quando viu a situação, né, ali tanto em Tessalônica quanto em Corinto, né, daqueles que pensavam que a vida cristã só importa enquanto está aqui na terra, que nem há esperança para depois da morte. Então ele ironizou, chamou-os de bestas feras e revelou o que eles estavam fazendo. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Pronto, acabou tudo. Veja só. Assim também, essas pessoas, essas lideranças da igreja hoje, estão vivendo assim. Comamos, bebamos, enriqueçamos, vivamos alegre e regaladamente, comemoremos, façamos festas, enquanto milhões estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Jesus está voltando. Despertem, acordem. A Bíblia adverte: arrependei-vos e convertei-vos. Tome muito cuidado com essa teologia falsa calvinista que está aí, que ela visa mudar os sistemas humanos. Não é transformar as pessoas, não é converter as pessoas para que sejam salvas, mas eles querem converter o sistema humano. Não vai conseguir nunca. Quem está por detrás do sistema humano é Satanás. Tópico 3. Conservando espírito, alma e corpo. Subtópico 1. Prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao versículo 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. É bom lembrar aos irmãos que quando dizemos assim, Paulo falou, Paulo ensinou, ou Pedro, tá? Nós estamos falando que Deus falou, Deus ordenou, é o desejo de Deus. Eles estão seguindo a orientação do Espírito Santo quando escrevem isso, lembre-se disso. Então fica parecendo que é uma pessoa que falou, que não precisa seguir não, não precisa obedecer não, não precisa atentar não, porque é uma pessoa que falou. Mas veja bem, isso é o Espírito Santo, que é Deus, que está falando através de Paulo, através de Pedro. Então nós vamos ver aí, vamos notar que a santificação está intimamente atrelada ao desejo, à esperança do arrebatamento, do viver eternamente com Deus na Nova Jerusalém, lá em novos céus, nova terra. Então esse é o anelo, é o desejo verdadeiro do cristão. Para ele viver em santificação, só tem esse jeito. Se ele não pensar na vida futura com Deus, ele não vai pensar em santificação, não vai se esforçar. Se o arrebatamento para esse cristão só vai acontecer daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, então ele não vai se esforçar pela santificação. Então vemos que Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, está falando sobre exatamente o futuro da igreja. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Então ele reserva aí um capítulo para falar sobre santificação. Olha, ele diz: não extingais o espírito, não desprezes as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se, afaste-se de toda aparência do mal. Veja bem, são conselhos práticos que o Espírito Santo dá a todos nós. Veja como Deus vai nos santificar no espírito, na alma e no corpo, vai nos ajudar com isso. Como Ele vai se nós não permitimos?
Se nós queremos viver da nossa maneira, queremos viver em pecado, queremos viver nos agradando a nós mesmos e aqueles que nos cercam, que nos dão algum lucro, né? Veja bem, queremos agradar essas pessoas. Dessa maneira, Deus não pode agir na nossa santificação. Nós não podemos viver amando o pecado, desejando o pecado, dando lugar ao pecado. Então, se Deus nos tornou santo no dia que nós ouvimos o Evangelho e cremos, tem a santificação posicional aí, né? Nesse dia nós somos santos, irrepreensíveis, sem pecado. Todos os pecados foram levados por Jesus, nós estamos limpos. Então, nosso viver, a nossa vida de santificação cotidiana, né? Que é a santificação progressiva, nós devemos nos dedicar, então, a lutar, a combater contra o pecado e vencer o pecado, vivendo de maneira santa. Quer dizer o quê? Em santidade diz o quê? Em separação para Deus. Nós somos vasos para honra, para mostrarmos Deus para as pessoas, para abençoarmos as pessoas, para sermos exemplo para as pessoas. Então nós devemos conservar a santificação que nos foi dada. Agora existe a santificação futura, né? Ou perfectiva, que é após o arrebatamento. Aí sim, nós não teremos mais que combater contra o pecado. Não existirá mais pecado, tentação, nada que nos desabone, nada que nos prejudique estarmos para sempre com o Senhor. Subtópico 2, uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse 22, 11. Uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Mateus 5, 8. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 de João 1,7. Então, nós sabemos claramente que nós temos em nós desejos, ambições, ou seja, concupiscências, né, que querem nos conduzir para o pecado. Isso está todo o tempo vindo a nós, sendo oferecido a nós. Então nós temos que combater, temos que nos fortalecer em Deus e combatermos isso. Quanto mais nós estivermos estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, jejuando, orando, evangelizando, quanto mais estivermos ocupados nas coisas de Deus, mais fácil vai ser combatermos o pecado e vencermos. Então, quanto mais cheios de Deus, mais vazios do pecado, dos desejos pecaminosos. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar a vencer. O tempo todo está em nós, conosco, para nos ajudar. Então, vivamos em comunhão com o Espírito Santo, dependentes, né, do Espírito Santo, desejosos de sermos ajudados. Se de repente pensarmos alguma coisa errada, fizemos alguma coisa errada, lembremos sempre, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade, né? Então ele vem nos purificando. Agora, a Bíblia diz, se confessarmos, olha bem, é condicional, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, de todas as iniquidades, todas as coisas erradas que nós pensamos ou fizemos. Então, peçamos socorro, reconheçamos que estamos em pecado e imediatamente vamos a Deus pedindo perdão em nome de Jesus. Conclusão. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. João 17,14. Que como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. 1 de Pedro 2,11.
Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Hebreus 10, 19 a 23. Nossa esperança é sua vinda. Hino 300 da harpa cristã. Então chegamos aí ao fim de mais um trimestre. Estivemos estudando então sobre o ser humano, né, com suas três partes integrantes, né, espírito, alma e corpo. Devemos sempre nos lembrarmos que nós temos um tempo aqui na Terra. Pode acabar esse tempo hoje, pode acabar agora. Então devemos estar o tempo todo prontos ou para morrermos em Cristo, né? E no dia do arrebatamento, sermos arrebatados, transformados e estarmos para sempre com o Senhor. Ou, se Jesus vier e nós estivermos vivos, nós então seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Então devemos estar todo o tempo prontos. Ninguém sabe o dia que morre, ninguém sabe o dia do arrebatamento. Então não há aviso. Chegou, acabou. Então esteja pronto todo momento. Lembrando que a santificação é no espírito, na alma e no corpo. Mantenhamos, então, irrepreensíveis para a vinda do Senhor, espírito, alma e corpo. Então cheguemo-nos diariamente ao Senhor, todos os dias, em oração, né? Em santificação, em leitura da Bíblia, em jejuns, em evangelização, né? Sendo instrumentos de Deus para ajudar os outros, abençoar os outros. Devemos sempre nos lembrar que a nossa vida não nos pertence. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, pertencemos a Deus. Então, sirvamos ao Senhor para abençoar a todos. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer entregar a vida para Deus agora? Então vamos orar e você recebe agora o perdão dos seus pecados, recebe a salvação, recebe agora a santificação. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e Jesus cura você agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam ao Senhor agora. Eles estão sendo convencidos agora do pecado, da justiça e do juízo, estão pedindo perdão pelos seus pecados. Estão recebendo então, Senhor, acreditamos, a salvação agora, o perdão de todos os pecados. Estão sendo tornados santos agora, irrepreensíveis na tua presença. A graça, a cruz de força, a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus por eles, está agora sendo consumado. Em nome de Jesus, receba o perdão, receba agora a salvação. Sejam santificados em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Abençoa-os, conduze-os agora, a partir de agora. Concede a eles o Espírito Santo para os ajudar. Em nome de Jesus, você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca a sua cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça aí de dar um gostei, um like aí, se inscrever em nosso canal. Tudo é gratuito, só te pedimos esse favor. Passe o link desse vídeo para outras pessoas, os seus grupos, seus amigos, seus colegas. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, basta então entrar em contato conosco por esse telefone que está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, tanto a palavra do Senhor, quanto também curas, libertações, batismos com o Espírito Santo, né? Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer, com toda alegria, trabalhando para o Senhor. Deus abençoe então a todos. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado, não sou pastor de igreja, estou desempregado já há 8 anos e meio. Se você desejar nos ajudar, R$5, R$10, não importa a quantia, então envie qualquer quantia em uma dessas contas ou pelo Pix. Então aí está
Conta da Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, tá aí, Edna Maria Cruz Silva, tá aí o Pix. O meu Pix, meu CPF, você vê aí. Então, 331-957-81620. Deus abençoe você, a sua família. Envie o comprovante para nós colocarmos o seu nome lá. Estamos sempre orando por você e sua família. Muito obrigado então a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.